Então, irmãos, a paz seja com vocês mais uma vez, é o meu desejo. Espero que vocês todos estejam bem. Nós vamos dar sequência no Apocalipse, capítulo 7. No último vídeo que nós postamos sobre o Apocalipse lá no canal, nós colocamos a explicação, na verdade, uma visão dentro do Apocalipse capítulo 6, né? Então, nós colocamos lá no canal, o estudo até ficou longo, né? Nós queremos ser objetivos nesse também. E conforme os irmãos forem tendo dúvida, vá anotando, nós vamos abrir para... Nós teremos aí praticamente de 3 a 4 fases esse estudo do Apocalipse 7. E aí depois nós vamos abrir para complementos, para perguntas também, tá bom? Vá formulando, né, aí no caderninho e a pergunta, né, alguma coisa que queira comentar também, para não perdermos, tá bom? Então nós vamos iniciar aqui com uma recapitulação bem rápida, né, bem breve do Apocalipse capítulo 6. Eu vou compartilhar com os irmãos aqui na tela e a gente já ora ao Criador. Então vamos lá. Acredito que seja essa daqui. Compartilhando. Faltou a apresentação. Não apareceu nada aí não, né, irmãos? Não, ainda não. Tem alguma coisa de errado. Então, deixa eu ver aqui. Interromper. Vamos lá. Compartilhar uma janela. Agora vai. Isso. Agora sim, né, irmãos? Apareceu, né? Legal. Vamos lá, então. Criador Yahuwá, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de abrir ao que foi escrito, e nós queremos pedir que nos auxilie com sabedoria, abra nossa mente e nos ajude a compreender a tua palavra, para que possamos testemunhar do teu amor àqueles que não te conhecem e àqueles que estão interessados em conhecer-te. De maneira especial, esteja com os amigos que estão aqui conosco na live, com os integrantes do canal Sobrevivência, do grupo Sobrevivência. Visite cada lar nos momentos oportunos e auxilia com a tua destra e com as tuas bênçãos reservadas para o Shabá e para seus dias específicos também. Te louvamos e te agradecemos em nome de Yahushua. Aleluia. No Apocalipse 6, irmãos, a altura eu acho que está boa do microfone, né? No Apocalipse 6, nós fizemos um comentário no vídeo anterior. Na verdade, naquela época nós não havíamos feito live, né? Então, o Apocalipse 6, nós falamos sobre a forma de olhar a visão de uma forma espiritual. Eu quero que os irmãos compreendam um posicionamento importante que nós devemos ter ao observar determinado assunto, né? Eu vou abrir aqui, por exemplo, uma versão, não é das que eu gosto, né, do dicionário Strong, que eu uso aqui através desse programinha da Bíblia, mas eu vou abrir esse aqui para nós entendermos mais ou menos como que funciona a tradução, para os irmãos verem como que a gente vai chegando a essas conclusões, né, a respeito de cada assunto. Então, os irmãos estão vendo que o dicionário Strong ele possui uma numeração, um código para cada palavra, né? Então, esses códigos aqui que os irmãos estão vendo, ele é para a tradução do grego. Eu não gosto muito porque o grego já possui uma visão já bem diferenciada do contexto do hebraico.
mas a gente acaba usando. Por isso que ele é mais difícil de compreender, por exemplo, do que os outros livros, né, considerados do Velho Testamento. Então, uma palavra aqui no grego, por exemplo, quando eu pego, vamos pegar aqui a palavra figueira aqui, por exemplo, né? Quando você pega a palavra figueira, normalmente ela tem um código e uma tradução única, certo? E os irmãos estão vendo aí. Quando eu vou para uma outra palavra, por exemplo, já um pouco vento forte, cair, tal, cair, aqui, ó, deixar cair. Então, quando eu mexo o mouse em cima do verso que o dicionário de Strong utilizou, por exemplo, aqui, né, como referência, como que um tradutor faz? Ele vai tentar, o tradutor em si, ele vai tentar compreender o texto e na sua compreensão ele procura a tradução que mais está de acordo com o pensamento dele. Então, deixar cair aqui, eu poderia utilizar lançar ou jogar uma coisa sem cuidar aonde ele cai, espalhar, lançar, arremessar, entregar ao cuidado de alguém, não sabendo qual será o resultado, de fluidos, verter, lançar aos rios, despejar, meter, inserir. Então, esses resultados aqui são cabíveis a essa palavra. E é muito importante nós conhecermos a Leda quer participar, tá? Quem? A Leda. Então manda para ela. Já mandei, ela tá olhando aqui. Então é muito importante nós colocarmos dessa forma, né? Em que você, ao traduzir, ao compreender o texto do Velho Testamento, vamos dizer assim, fica muito mais fácil você seguir uma linha de raciocínio no Novo Testamento. Porque senão eu acabo que pegando algo muito teólogo, muito... Vamos abrir aqui, deve ser a Leda. Deve ser a Leda. Gabriela, isso mesmo. Isso, permitir. Seja bem-vinda, Leda. Um Shabbat Shalom para você. Shabbat Shalom a todos. Cheguei um pouquinho atrasado, mas estou aqui. Nós já começamos aqui, Leda. Eu estou fazendo as considerações. Oi, feliz sábado. Feliz sábado. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. O estudo, Leda, a gente tem feito aos sábados aqui. Eu vou comentando os temas, aí a gente abre um espacinho para comentário. Se quiser fazer alguma pergunta, anotar alguma coisa no caderninho, né, a gente dá espaço depois para perguntas, né, e algumas dúvidas que surgirem de acordo com os contextos que a gente for colocando. Isso, ou for acrescentar alguma coisa também, tá? Então, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, você já vai anotando aí que na hora que eu abrir, aí cada pessoa tem a oportunidade de falar um pouquinho, tá bom? Então, vamos seguir, pessoal? Vamos lá. Então, nós estávamos aqui aberto o texto compartilhado, nós estávamos aqui finalizando o Apocalipse 6, que foi assunto do vídeo passado, né? Depois, quem não pôde assistir o vídeo, eu convido a assistir, nós fizemos uma abordagem aqui. Eu estou usando aqui um programa que ele tem várias versões bíblicas. Então, quando eu uso aqui a Bíblia literal do texto tradicional anotado, ele não tem os versos de Strong, tá? Strong, ele foi um estudioso que usou principalmente o significado de palavras hebraicas sem passar pela Septuaginta, a tradução dos 70, que é o que está em nossas Bíblias. Então, quando eu quero conhecer o significado da palavra, eu recorro a essa João Ferreira de Almeida aqui com versos Strongs. Alguém vai dizer assim, Rogério, mas é João Ferreira de Almeida. Não tem problema. Só que eu tenho a diferença aqui que cada palavra tem o código que Strong utilizou para fazer a tradução do grego. Certo? Então, lembrando que quando eu vou traduzir uma palavra, os tradutores, eles adequam ao conhecimento deles
aquilo que eles vão traduzir, porque às vezes uma palavra tem vários significados, principalmente no grego, tá, pessoal? Hebraico é menos comum, mas o grego são vários significados, é uma ramificação linguística maior, tá bom? Então vamos lá. Então vamos agora para o Apocalipse no finalzinho aqui, para nós compreendermos o que comentamos no vídeo passado, para pegarmos o fio do que foi dito. Lembrando que o livro de Apocalipse ou Revelações, ele não é separado por versos e nem capítulo. É tudo uma coisa só, viu, gente? Isso aí quem colocou foi, né, os tradutores tradutores que facilitar. acrescentou, né, para facilitar a busca, né? Isso. Mas vamos lá. Então o verso termina dizendo assim, que o Cordeiro, ele abre o sexto selo, e nesse momento há um grande tremor. O sol se torna negro, a lua torna-se como sangue e as estrelas caem. É um comentário que nós fizemos no vídeo passado, no estudo passado do Apocalipse, a 12ª parte. Quando nós vamos observar esses detalhes aqui, eu tenho duas vertentes a seguir. Eu posso seguir a vertente literal, que realmente esperar que isso vá acontecer, ou eu posso usar os versos Strongs e encaixar a tradução das palavras exatamente seguindo uma linha bíblica e observando de forma espiritual esses acontecimentos. No vídeo passado, nós mostramos como forma espiritual. Mostramos para vocês que esses componentes aqui fazem parte de Gênesis 4, Mateus capítulo 24 também, escurecimento do sol e da lua, e mostramos para vocês também por que essas pessoas pedem para esses montes protegê-los. Vocês vão entender isso melhor hoje no Apocalipse 7. Quando o Criador estende o seu tabernáculo sobre o seu povo, estende uma cobertura, estende uma proteção, tá bom? Então, quando a gente termina o Apocalipse 6, nós encontramos aqui da seguinte forma: porque o grande dia da sua ira chegou, e quem pode subsistir? Então é um pensamento das pessoas que pedem para os montes protegê-las. Por quê? Porque eram nos montes que elas adoravam os seus deuses, né? Os deuses que elas construíam de madeira, de barro. Postes. Os postes, né? Que eram colocados como lá ídolos. nos montes, seus ídolos. Então isso era muito sério, o Criador não aceitava. E dentro da abertura do sexto selo, há um julgamento, né, espiritual, ao nosso ver. Você pode até ter a sua opinião também, né, dentro da área teológica, mas ao nosso ver nós temos essa observação aqui feita. E lá no vídeo, depois eu fiz um resumo aqui, eu quero do final, para entrarmos no 7, eu quero que você assista o vídeo depois para facilitar. Quando nós chegamos no 7, nós nos deparamos com uma revelação muito importante. A Mariane vai fazer a leitura do capítulo 7, o verso 1 até o 3. Depois dessas coisas, vi 4 anjos tendo-se postado sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que não soprasse vento sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre toda a árvore. E vi outro anjo havendo subido, proveniente de junto do nascente do sol, tendo o selo do Deus que está vivendo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, as quais foi-lhe dado danificar a terra. O mar está em parênteses, tá, gente? Dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos os servos do nosso Criador sobre tuas testas. Temos que fazer referência com o que nós temos dentro do contexto da Escritura. Vai ficar mais casado ainda aqui embaixo, o verso 4 em diante, com a referência bíblica que nós vamos fazer agora, por exemplo, com o Êxodo capítulo 13. Aqui no começo de Apocalipse, o que nós temos? Nós temos aqui, só confirma aí para mim, pessoal, se apareceu o Êxodo 13 para vocês. Não, né?
Não apareceu não. Tá, eu vou tirar aqui, interromper e vou colocar o Êxodo 13. Uma janela, Êxodo 13. Agora eu acredito foi, né, irmão? Muito bem. Lá no Apocalipse 7, no início dos versos, nós temos locais específicos e nós temos símbolos específicos. Lembrando que depois eu tenho que fazer, não deixa eu esquecer de comentar sobre os pontos em que os anjos... Sim. Né? Não deixa eu esquecer de comentar. Já que chegamos aqui, vamos comentar sobre o símbolo. O que significa esse selo? Todos já estudaram, sabem que o sábado é um dos selos do Criador, correto? Mas o Criador fala especificamente sobre qual selo ele coloca na fronte. Mariane vai ler para a gente Êxodo 13, verso 2. Santifica-me todo o primogênito, todo aquele que abre a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa dos escravos, pois com mão forte o Criador vos tirou daqui, portanto não comereis pão levedado. Hoje no mês de Avive vós saiais. E acontecerá que quando o Criador te houver induzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. Quer que passe por 8? Isso, por favor. E naquele mesmo dia declararás o teu filho, dizendo: isto é pelo que o Criador me tem feito, quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Criador esteja em tua boca. Muito bem. Então, o selo colocado na fronte para a nação que ele vai descrever lá embaixo é exatamente a primeira e a segunda festividade do calendário dele. Sim. Exatamente porque ela demonstra que o seu servo está guardando as ordenanças, obedecendo a vontade do Criador. Eu vou voltar lá no Apocalipse capítulo 7 para que vocês consigam compreender melhor. Então, aqui no Apocalipse capítulo 7, vocês vão encontrar aquelas pessoas que são seladas, certo? O selo do Criador vivo está descrito quais pessoas são seladas após o verso 4, que vocês vão encontrar que são 144 mil das tribos de Israel. E esses 144 mil não é simbólico, não. Ele é um número literal. Não é uma quantia literal. O selo mencionado em Êxodo, ele é muito claro. Para nós compreendermos o Apocalipse, nós temos que entender os outros livros. Eu poderia aplicar outros selos aqui, mas é um selo específico para a nação que ele fez a promessa. Sim. Eu vou levar vocês para a terra prometida. Lá na terra prometida vocês vão herdar os lugares que eu prometi aos antepassados de vocês, e cada tribo receberá o sinal. É lógico que você vai perceber que não existiam descendentes ali que seriam selados ainda. Por isso que o Criador diz a Moisés, ele diz: olha, você, Moisés, vai dizer para o povo que quando os filhos crescerem, quando os filhos nascerem, os filhos devem ser selados, para que a minha lei esteja no coração, nos lábios deles. Então essa é uma promessa completa, justamente porque selou aqueles que saíram do Egito, selou, né? Todos eles entraram na terra prometida? Não. Outros precisaram de ser selados. Sim. Embora nem todos aqueles que se propõem a participar do selamento são exatamente selados. Se você for analisar Êxodo 13, por exemplo, você vai perceber que os selados, além de receber essa simbologia, eles também praticam aquilo que é a lei do Criador. Então é muito claro, não tem, é uma observação clara que nós entendemos, né, dentro do contexto da Escritura, porque não tem com outra coisa para ser comparada. Não tem, porque hoje em dia as pessoas usam muito a teoria da substituição,
né? Coloca aí o Israel espiritual, retira o Israel físico e substitui o Israel espiritual. Mas a Bíblia ela é bem direcionada em dizer que existe um Israel físico, um Israel literal, que desde o princípio tem sido selado pelo Criador. Lembrando que quando eu melhoro a tradução aqui dos 4 cantos, a palavra vento aqui ela não existe. A palavra vento ficaria assim, né? E depois dessas coisas vi 4 anjos sendo-se postados sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 cantos da terra, para que não soprasse vento sobre a terra, certo? Nem sobre o mar, nem sobre ou seja, é uma área, é um território onde precisa ser resguardado. Você vai falar dos pontos agora? Né, na questão nós temos aí os 4 pontos cardeais que são representativos, né? Deve ser Irmã Maria Bethânia. Isso ela mesmo. Irmã Maria Bethânia, seja bem-vinda. O Criador abençoe você e sua casa, viu? Shabbat Shalom, irmã. Shabbat Shalom. Então, aqui nos pontos, dentro dos pontos cardeais, né? Vamos colocar assim para os irmãos compreenderem, tá bom? Vou colocar os 4 pontos para os irmãos compreenderem. Não é mencionado os 4 pontos na tradução. Não tá? Não tem. Mas são localidades representando toda a Eretz, que seria a palavra utilizada para a terra aqui. Para a terra. Eretz no hebraico, terra no português. Na verdade, nós não conseguimos verificar se seria Adamar. Eu acredito que não, por conta de que, ou melhor, perdão, eu não consigo afirmar que seja Adamar. Eu suponho, porque aqui é traduzido do grego, né? Mas eu suponho que seja, porque é para um povo específico, certo? Para quem não entende, igual a Leda agora que chegou hoje, Adamar seria a terra, a geografia da terra ali de Israel. No hebraico, todo aquele território ali onde conta-se toda a história do povo do Criador se chama Adamá. De onde foi tirado Adão. De onde foi tirado Adão, né? Conhecido como Adão é Adam, né? No hebraico. Adamar. E Eretz seria toda a terra, né? Toda a terra qual, né? Tem todos os lugares, né? Todos os continentes e tudo mais. Então o verso ele dá a localização, né? Que esse mensageiro ele se levanta de um nascer do sol, de um lugar específico, né, de uma terra específica e de um povo específico. Então, essa localização colocada dentro do verso, quando você melhora ele na literatura, na concepção da literatura bíblica, você consegue comparar com o que já tem sido escrito para esse povo. Então, essa primeira parte aqui de Apocalipse 7, nós entendemos claramente não ser para nós, porque a localização aqui é específica, nascente do sol, é específico para um lugar, certo? O povo é um povo específico e de uma tribo específica. Nós vamos abrir para comentários, perguntas agora, porque depois nós já vamos falar sobre o restante que também está ali abaixo com as vestes brancas, tá certo? Nós vamos abrir aqui para comentários. E vamos seguir aqui na linha do comentário, da pergunta, né? Nós temos aqui na tela nossa aqui, o primeiro seria o irmão Newton. Irmão Newton, tem algum comentário a acrescentar, alguma pergunta? Sim. Eu teria uma pergunta. Pode falar? Pode, irmão. Isso, por favor. Assim, na questão da Terra Prometida e na questão dos 144 mil. Até hoje, os 144 mil, para mim, ainda é uma incógnita. Eu venho, assim, meu primeiro momento de estudo das escrituras foi com as Testemunhas de Jeová, né? E eles têm uma questão sobre os 144 mil que na época eu já não concordava muito, né?
Mas até hoje ainda não consegui obter uma ideia, um entendimento sobre essa questão dos selados, né? Agora, eu penso assim, que os 144 mil dos filhos de Israel são todos os seus filhos, ou seja, são os seus descendentes, inclusive. Sim. Ele coloca 144 mil, né? 12 mil de cada tribo. Sim. Isso, irmão. Tem duas tribos que não aparecem. É bem detalhado, né, ali. É. Há duas tribos que não aparecem nessa disposição. Quer dizer, tem a tribo de Dan e a tribo de Efraim. Perfeito. Né? E a questão da terra prometida, o povo, quando chegou na terra prometida, mas assim, Yahusha, né? Entrou na terra prometida com o povo, mas o povo foi arrancado de lá várias vezes, né? Ou era terra prometida literal, ou era uma terra prometida espiritual. Também não fica assim uma coisa muito muito claro. explícita, né? Claro. Quer dizer, se você olhar a história como a gente percebe, me parecia ser enquanto o Criador estava com o povo, né? Eles carregavam a Arca da Aliança e a Arca da Aliança os protegia e, os profetas e a Arca da Aliança e os sacerdotes. Mas depois que o povo pecou tanto, tudo isso acabou, né? Ou seja, a Terra Prometida ainda está por vir. Não, me parece que o povo ainda não entrou definitivamente na Terra Prometida. E a questão dos 144 mil dos selados, me parece que, assim, por que nós conhecemos as Escrituras hoje como a gente conhece e estuda? E se aprofunda hoje tanto nelas e crê nelas, diferentemente do povo japonês, do povo árabe. Embora o povo árabe tenha também a escritura, porém, assim, também foi corrompido, né? O Alcorão foi corrompido. Mas outros povos, os indianos, não creem nas escrituras. Muitos outros povos, os protestantes, distorceram também as escrituras, né? Não aceitam Apocalipse. Protestante eu digo Lutero, né? Sim. Luterano. Sim. Então fica assim, por que nós acreditamos assim tanto nas escrituras, cremos nela, aceitamos, estamos retornando, né, às leis do Criador, vamos retornando aos poucos, cremos no sacrifício de Yahusha, né, na salvação que ele proporcionou aos homens, mas a Terra Prometida ainda é uma coisa que está por vir, né? Ela ainda não foi alcançada, no meu entendimento. Certo, irmão. E o irmão tem alguma pergunta, irmão, assim, para fazer? Ou seria só o comentário? Não, por enquanto é só comentário mesmo. Tá ok. Então vamos lá. Dentro do contexto da Terra, irmão, nós entendemos assim, né? Eu vou comentar já, porque de repente às vezes é a dúvida de mais alguém. Dentro do contexto da Terra, irmãos, nós temos a seguinte compreensão. Os irmãos vão perceber que cada tribo era representado por um clã, né? Na verdade, ali toda a tribo tinha sua representação. E cada tribo recebeu uma porção da terra, né? Da localização geográfica ali. E, na verdade, todos eles em si tinham direito à herança, né? Ali naquele local. Ninguém ficou desfavorecido.
né? E ninguém ficou super favorecido, digamos assim. Então, quando nós olhamos ali para os 144 mil, nós vemos ali uma especificação. Não sabemos que de tudo se tem algum acréscimo ali muito sério, né, que possa comprometer o contexto, mas nós observamos nessa vertente, né, infelizmente seria a referência só para essas 12 mesmo, né, essas 12 tribos mencionadas ali, ficando de fora, né, Dan e Efraim. Isso, Dan e Efraim. Mas, Leda, tem algum comentário, alguma pergunta sobre o assunto que estamos falando? Oi, Rogério. Então, mas por que ficou essas duas tribos de fora? Na verdade, Leda, é uma pergunta também que nós temos 100% de resposta, mas quando a gente começa a fazer o estudo do Apocalipse, nós entendemos uma simbologia bem vasta dentro do Apocalipse, né? Nós compreendemos que cada tribo, no seu momento certo, recebe a sua herança, né? Dentro do contexto profético. E agora, dentro de alguma forma espiritualmente falando, essas 12 tribos que receberam essa herança ali, porque olha só, vamos entender uma coisa muito importante. O selamento dessa promessa foi dado da seguinte forma. Vamos recapitular os fatos. Primeiro, o povo, no dia de partida do povo, o Criador compra eles no dia de partida. Então, o Criador compra todos os representantes de Israel ali do momento. O Criador compra todos os representantes de Israel através do sangue do cordeiro, certo? Então, eles imolaram o cordeiro, passaram nos umbrais da porta. Então, toda a casa que passou o sangue, deixou de ser propriedade do Egito e passou a ser propriedade do Criador. Tanto é que isso acontece por volta do verso 12 do livro de Êxodo, e no verso 13, o Criador menciona que a partir dali, todo primogênito que abre a madre é dele, seja do boi, seja da ovelha, todo primogênito é dele. Então, todo filho mais velho nosso é dele, pertence a ele. E nesse rito de Pessa, né, da Páscoa, ali junto com os pães ázimos, ele menciona que era para ser feito esse rito para lembrar os filhos de Israel, daquelas nações que estão indo para a Terra Prometida, de que eles eram de propriedade do Criador, porque o Criador havia resgatado eles. E assim, toda a Torá, que é a lei dele, os 613 mandamentos, de uma forma geral, estariam nos lábios deles, após eles aceitarem serem servos desse Criador. Então o povo agora teria assim, ao invés do faraó, um outro rei. Porém, o povo do Egito, que não passou o sangue, que não aceitou essa imposição, eles se tornaram escravos, permaneceram escravos ali do Egito, né, do Egito, que adorava outros deuses, e que no momento que ocorreu ali, que o anjo da morte passou sobre o Egito, eles não estavam protegidos, porque não tinha a segurança do selamento. Então,
a pergunta, né? Por que que essas duas tribos não são mencionadas ali? A resposta está em Deuteronômio capítulo 29, verso 16 a 20. Muito obrigado. Vamos lá, eu vou abrir aqui e vou compartilhar com vocês. Na verdade, elas foram substituídas por José e Levi. Essas duas tribos foram substituídas em Apocalipse ali no relato. O José, pela tribo de José e Levi. Porque quando a gente busca as 12 tribos de Israel, Deuteronômio 29, verso 16 ao 20. Vou compartilhar com os irmãos aqui, tá? Isso, quando a gente vê ali nas tribos, quando a gente busca ali nos 5 primeiros livros, né, o relato das tribos, a partir de Moisés ali pra frente, a gente vê que José ele não entra dentro, né, da tribo, porque ele não constituiu tribo, né, porque ele foi pro Egito, né. Então tem toda uma explicação em cima disso. Nós vamos fazer um comentário amplo, irmãos, dentro do Apocalipse. Deixa eu dar uma folheada aqui que eu falo com mais precisão a vocês. Na verdade, nós não vamos entrar... É um caso bem sério o fato de Efraim e Dan não terem incluídas ali na contagem das 12 tribos seladas do Apocalipse. Quando nós chegarmos aqui por volta... Deixa eu ver se já é no 9. Não é no 9, eu não vou lembrar agora. Mas no momento oportuno... Nós temos até aqui grifado, eu grifei sobre essas duas tribos, mas eu não estou encontrando agora. Mas essa teoria da substituição é mencionada, essa teoria da substituição aqui mencionada, nós temos aqui ela, que deve ser assim, né? Nós devemos fazer essa comparação. Nós encontramos assim aqui no verso 16, olha. Mariane vai ler pra gente. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes. Tem um acréscimo aí no verso 17. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração onde se desvia do Criador, para que vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz que dê fel e absinto. E aconteça que alguém ouvindo as palavras desta maldição e abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme a torcida imaginação do meu coração, para acrescentar a sede à bebedeira. O Criador não lhe quererá perdoar, mas fumegará a ira do Pai Celestial ao seu zelo contra este homem, e toda maldição escrita neste livro pousará sobre ele. O Criador apagará seu nome debaixo do céu. É isso aí. Tem a ver com a idolatria. Então, em alguns momentos, nós vamos perceber que nós temos situações dentro do contexto. Alguém estava fazendo um comentário comigo esses dias. Alguém fez um comentário a respeito de... eu não me lembro nem quem foi, mas da mulher de Raquel, né? Raquel, ela traz da casa do pai dela os ídolos debaixo do selim do camelo, né? Ela está ali sobre os ídolos e aquilo era uma abominação. O que acontece? Todas as vezes, Leda e amigos, que nós cometemos um erro diante do Criador e ele não deixa de cumprir a promessa dele na nossa vida, mas ele vai substituir tribos e herdeiros para que sejam dados devido valor àqueles que se posicionaram ao seu favor. Vocês vão perceber que a mulher mais amada, né, ela acabou cometendo um erro muito grande que influenciou na promessa do Criador. E você vai perceber que tribos amadas pelo Criador também cometem erros dentro do contexto. E o Criador, ele tem um olhar muito especial ali para José, visível, né? Sim. O olhar do Criador para José, porque José, ele se posiciona onde ninguém mais precisaria, né? Num lugar que não é da família dele.
num lugar onde é adorado vários outros deuses. Sim, ele se destacou, né? E ali dentro daquele berço, José, de certa forma, ele já garante para ele, porque José é um representante direto da primogenitura espiritual da família dele. Né? Alguém vai dizer assim, mas José não era o mais velho, mas ele era o filho da promessa, né? Do resgate, da justiça. Dá para perceber ali no contexto que os irmãos não eram justos, mas José possuía um posicionamento diferenciado em relação à promessa, e nós vamos perceber que ele sofre ali no Egito e vai ser lapidado justamente para que isso aconteça, para que seja cumprida a promessa nele. Porque os irmãos vão perceber também que José, em certo ponto, se mostra um pouco arrogante com os irmãos, né? Ou talvez um pouco muito ciente de si. Sim, e os levitas, né, que foi, no caso, o que foi substituído em uma das tribos, né, foi colocado ali em Apocalipse. Os levitas, eles de início, eles não eram contados, né, porque para eles foi designado um outro papel dentro ali do povo de Israel, né? Eles eram cuidadores ali do templo móvel do Criador, né? Então eles tinham uma função. Mas já em Apocalipse é encontrado a tribo de José e a tribo dos levitas, né? Aqui tem uma passagem, quem depois quiser conferir, vocês anotam, 1 Reis, capítulo 12, versos de 25 a 30. Aqui tem um exemplo dessa situação da tribo de Dan. E Jeroboão edificou a Siquém no monte de Efraim. Na verdade, Efraim primeiro, depois eu falo de Dan. No monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali, e edificou Penuel. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o rei na casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará o seu senhor, a Jeroboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Reobão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: muito trabalho você será subir a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir na terra do Egito. Então nós vemos aí a idolatria de Efraim. E depois nós vemos aqui em Oséias, capítulo 4, verso 17, falando um pouco mais, acrescentando. Aqui tem um comentário dizendo assim: e pôs um em Betel e colocou outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para a adorar. E Oséias 4,17. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Note, particularmente, que o castigo tocante à idolatria consistiu em que o nome daquela tribo haveria de ser apagado debaixo do céu. Em Deuteronômio capítulo 29, verso 20. Não diz que seria apagado no céu, mas debaixo do céu. E assim é exatamente porque Israel agora, né, existe a geografia de Israel ali na Palestina, e a tribo de Dan e Efraim não está contada dentro deste número, dentro dessa geografia. Então, Leda e amigos, infelizmente algumas pessoas acabam, né, cometendo seus erros e fazendo uma adoração incorreta e acaba corrompendo toda a... Maria Bethânia já colocou que não tem pergunta, não. Tá. Leda, pode comentar, irmão, pode falar. Então, no caso das tribos, Dan recebe também porção de terra e Efraim também. Sim. Sim. Né? Tinha até os montes, né, com os nomes lá, o Monte Efraim, né, e tal. Tá. Agora, no caso da bênção de Jacó, ele abençoou os seus filhos, mas quando chegou em Dan, não foi bem uma bênção, foi uma... ressalva. uma preocupação com aquele filho. E com seus descendentes. Isso. Agora, no caso de Manassés e Efraim, ele pediu para José Isso. que fossem dado para ele como filho. Uhum. E depois os outros filhos de José seriam dele mesmo, né? De José mesmo. Mas Sim. aqueles dois em particular seriam quase que os últimos filhos de Jacó. E a bênção foi
para Efraim, na verdade, né? Uhum. Em vez de ele abençoar primeiro Manassés, ele deu a bênção para Para Efraim. Efraim. Bem lembrado, irmão. E Manassés está dentro da contagem da passagem aí de Apocalipse, né? Sim, mas aí o caso específico de Efraim, ele recebeu a bênção baseado na bênção de Abraão. Sim. Ele ia continuar a bênção que Abraão tinha recebido, né? O Criador, que seria, a nação seria incontável, né? Como as estrelas ou como a areia do mar, É. né? Quando o reino foi dividido, toda aquela situação causada pelo rei Salomão para o povo, ficou a parte das 10 tribos com a descendência de Efraim como reinado, né? Que Jeroboão era descendente direto de Efraim. Sim. Ele era o rei com sangue da tribo de Efraim. E as 10 tribos foram regidas por eles. Né? O rei Efraim do reino do norte, depois ele de tanta idolatria, mas isso já veio desde a época de Salomão, porque ele abriu toda a casa de Israel para os reinos, né? E os reinos trouxeram toda a idolatria para dentro de Isto. Israel. Efraim foi só uma divisão, vamos dizer assim, né? Sim. Porque o Criador já tinha dito isso, né? Que ele dividiria o reino. Ele só não fez isso antes, porque ele amava demais Davi e Salomão como sendo filho. Ele segurou isso até o dia da morte, né? De Salomão. Perfeito, irmão. Perfeito. É isso mesmo, irmão. Bem lembrado. É que justamente a promessa, como o irmão havia dito aí, a promessa dada a Abraão, ela se estende, né? Ela, né, de aquisição do território e também de prosperidade em números, né? De família, né? Dos seus familiares, né? É perfeito. Boa lembrança. Excelente, irmão. Tem mais uma questão do caso, na questão de raiz, né? De descendência. Os judeus, quando eles comentam sobre o judaísmo e os judeus espalhados pelo mundo, eles se esquecem, né, que os judeus que foram espalhados pelo mundo não são da tribo de Judá. Não. Sim, verdade. Eles puxam muito isso porque eles têm interesse em que Sim. todos os descendentes de Israel se tornem judaizantes da religião judaica, né? Isso. Eles não estão interessados em unir o povo, eles estão interessados em criar mais situação religiosa, né? Sim, com certeza. É isso Mas mesmo. no caso do Brasil, que o Brasil tem muitos descendentes israelitas, não descendentes só de judeu, né? Diretamente de Judá, né? De Judá, da tribo de Judá. Então eles misturam muito isso. Então, na verdade, e eles querem isso mesmo, né? Eles querem pegar todo mundo que tem identidade de Israel e transformar isso em judeu. Isso. Inclusive, se a gente puxar a descendência, né, das nossas raízes, todos nós vamos encontrar alguma coisa ligada. Uma ramificação, né? A ramificação ligada às tribos, né, que foram espalhadas, né? Então, e nesse ponto que eu vejo que os 144 mil selados, né, esse número ainda não se fechou. Na minha opinião modesta, eu vejo que esse número ainda ele não é um número literal. Ele é um número literal, mas ele é um número mais do que isso. Eu sei que deve estar chegando já nesse momento, né, de fechar esse número. Mas esse número ainda não está fechado. As pessoas ainda estão se descobrindo ainda. Ótimo, irmão. Obrigado pela participação. Ok. Leda, compreendeu? Podemos seguir? Sim. Então vamos lá. Maria tem alguma pergunta, algum comentário?
Maria Bethânia diz que não. Leide Maria também não. Irmã Jane. Irmã Jane, alguma pergunta? Sim, irmãos. É que eu, na verdade, a minha dúvida é sobre esses 144 mil aí, porque como eu já passei por várias igrejas, né? E cada igreja tem uma história para contar sobre esses 144 mil, e eu sempre tive dúvida sobre esse selado que seria, porque eu fiquei meio sem entender os irmãos explicando. Então, irmã, como eu comentei com vocês no início, vai depender muito da linha de interpretação, né? Se nós pegarmos uma linha sacerdotal, nós chegamos a um resultado. Se nós pegarmos uma linha, digamos assim, Tá avisando que acabando tem 5 minutos, aí vai ter que refazer, tá, a gente? gente? Vai ter que refazer a chamada porque tem agora, né, um limite para ficar no Meet, tá, gente? 1 minuto, uma Aí hora. a gente chama de novo você. Eu chamo vocês de novo. Assim que terminar aqui, o tempo, né, que eles dão de limite. Então, e também tem uma linha de pensamento, né? Eu vou colocar assim para resumir as várias que tem, teológica. Então, como o irmão Newton comentou, né? O irmão Newton falou sobre, fez algumas ressalvas sobre as tribos, nós estamos fazendo aqui. Dentro da nossa observação, irmã, quanto família aqui, tá? Nós não estamos dizendo, a gente sempre vem colocando isso nos estudos e nos vídeos colocados no canal, que é um posicionamento que a gente toma mediante ao que a gente melhora de versos, né, de observação que nós fazemos. Esses 144 mil, até então, irmã, não precisa de ser isso que você acredite, né, porque você tem várias vertentes, mas até então nós pensamos a ser pessoas realmente separadas das tribos ali de Israel, certo? E o irmão Newton, por exemplo, comentou que acredita que todos não foram selados ainda. Que ainda tá, né? tá fechando. Nós aqui já acreditamos que esse número já foi selado, né? Desses 144 mil representantes da tribo de Israel. Se nós seguirmos uma vertente que ainda não aconteceu, eles podem estar, digamos assim, representados em algumas nações hoje como descendentes, né? Por exemplo, como a Mariane comentou, a irmã, por exemplo, Jane, pode ter uma herança na sua genética ancestral de um israelita. Então a irmã provavelmente pode vir de alguma dessas tribos aí. Agora, a visão que nós temos aqui é a seguinte: a promessa feita com aquele selamento, dentro da nossa visão, talvez até não tenha sido claro antes, mas a promessa feita dentro dessa visão de selamento é para aqueles que foram resgatados ali no Egito, né? É uma visão que nós temos, mediante a localização que é dada para a saída do anjo que carrega o selo. Então, alguém vai dizer assim: mas e as outras pessoas que surgiram antes, por exemplo, ali de Israel? Tudo bem, nós temos uma promessa feita para a origem daquelas tribos ali. E como o irmão Newton comentou, e nós estamos falando aqui, a origem daquelas tribos é de Abraão, tá? Então, nós não estamos falando aqui, irmã, de outras pessoas que não sejam os descendentes de Abraão. Embora eu possa acreditar que sejam descendentes de um futuro, ou eu posso crer que sejam descendentes locais ali. Nós aqui acreditamos que são exatamente pessoas relacionadas às tribos mencionadas ali e especificamente para aquele momento geográfico, né? Justamente por causa do selamento prometido ali, que esse tipo de selamento ele é cumprido, né, na grande ceia, né?
ali quando o ungido ele celebra o Pessa e o ázimo naquele momento. Então nós acreditamos que esse selamento ele é cumprido ali dessa forma, né? Nós acreditamos assim, é o que nós estamos apresentando. Respeitamos, né, a opinião do irmão Newton e de outras opiniões também nesse sentido. Existem várias... É por causa de um detalhezinho escrito ali, né? Porque João, é lógico que tem uma tradução em cima, né? Do grego para o português, mas existe uma palavrinha escrita assim, tendo sido selados, certo? Não que será selado, mas tendo sido selados. Então, quando João teve a visão, ele teve a visão de uma situação em que os 144 mil já estavam sendo selados, ou já tinha sido selados, né? É só um detalhezinho que eu percebi hoje na leitura. Tá. Então, é nesse sentido, irmã. Ah lá, acabou. Acabou. Olha, mãe, o que eu fiz? Aham. Ela vai sair. Aí que eu tenho que mandar particular pra ler daqui, que ela não... Agora ela vai ir na conversa brigar com... Ela não tem. Agora ela vai ir na África pra brigar com girafa. Você pega uma água para deixar aqui, por enquanto? Apesar que faz 1 hora só, deixa, meu bem. Eu quero terminar em meia hora. E foi um cachorro preso. E ela vai ficar... E daí, primeiro ela vai ficar na África pra fazer assim, ó. No verão. E daí, fazer assim, ó. Na girafa, ó. Pular. E embaixo do buraco. Daí, depois, a girafa vai correr, não vai ver onde é que ela vai, daí ela vai correr lá em uma casa. Pessoal, novo link aqui, tá? Dura só 1 hora o uso lá do Meet. E aí eu tô enviando para vocês o novo link, tá? Para quem estava participando. É o de pelúcia, ó. O de pelúcia. Manda para Leda, Mariane. Girafa que ela Vou vai mandando. no Então vai. o buraco, ela... Já mandou os dois? Já mandei os dois. Vem ver onde é que é o buraco. Vem ver onde é que é o Uma buraco, que Lady, eu vou mostrar. permitir. Vem, mãe. Irmã Jane, permitir. Vem, mãe, pra eu mostrar pra você. E vai fazer assim, ó. A girafa correndo. A girafa correndo assim, ó. E vai fazer assim, ela cair. A girafa também vai fazer assim. Ela vai cair no buraco, daí a girafa vai ficar olhando. Daí vai embora. E ela vai fazer assim, ó, com o leão, ó. Tem que mandar pro irmão Newton. O irmão Newton já chegou aqui também. Ela vai ficar Faltando só a Leda. E nós vamos seguindo aqui. Então, irmã Jane, nós temos a concepção dessa forma e nós acreditamos dentro das melhoras. É que são tanto detalhes, irmãos, para nós colocarmos aqui, delonga muito o contexto, né? Se nós formos colocar todos os detalhes de tradução. Então, quando você melhora muito o texto, seguindo uma linha dentro do dicionário Strong, algumas palavras não tem como, você é aquela palavra mesmo, mas outras facilitam muito. Então, dentro da nossa concepção, irmã Jane, nós acreditamos que já foram selados, né? Existem outras concepções, sim, de que esse número de pessoas ele será completo dentro de aqui no Brasil, por exemplo, com descendentes, né? Ou às vezes até lá na região mesmo, com outras pessoas, tá? Mas como nós acreditamos dentro do contexto lugar e selo, nós acreditamos que já foram nesse sentido, tá? Eu posso seguir, pessoal, aqui com a próxima parte? Sim. Então vamos lá. Agora nós vamos dar sequência. Eu vou compartilhar aqui com os irmãos. Vamos lá para compartilhar o 7 para seguir aqui a leitura.
Então nós temos um grupo específico de pessoas que usam esse selo como referência para estar em determinado lugar que nós vamos ver logo a mais, né? Lembrando que o Apocalipse 6, ele comenta, nós temos aqui o Apocalipse 6 no finalzinho, nós vimos que na abertura do sexto selo, nós vimos aqui esses acontecimentos referentes, né, à mesma situação comentada no 7. Sol, né, localização e selamento. E outras pessoas preocupadas com os deuses que eles serviam para que pudessem protegê-los. Então aqui agora nós encontramos no verso 9 em diante um comentário interessante. Mariane vai fazer a leitura. A partir de qual? 9 em diante. Né? Depois dessas coisas vi, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contá-la, proveniente de dentro de todas as nações, tribos, povos e línguas, tendo-se postado diante do trono e diante do Cordeiro, tendo sido trajados com compridas vestes brancas e com folhas de palmeiras nas suas mãos. 13? Isso. E um só de entre os anciãos respondeu, dizendo-me: estes aqueles tendo sido vestidos de compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? Estes são aqueles que estão vindo para fora da grande tribulação e lavaram suas compridas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro as suas compridas vestes. Por isso... Bom, aqui, se os irmãos forem a ler passagens da Escritura que falam sobre vestes, os irmãos vão encontrar lá desde Eclesiastes capítulo 9, verso 8, uma orientação sendo dada para que as pessoas tivessem essa preocupação com as vestes, né, de manter as vestes limpas. Compartilhou aí, irmãos, Eclesiastes, né? Compartilhou, né? Então aqui vem dizendo assim, né? Vai tu e come com alegria o teu pão e beba com o coração contente o teu vinho, pois já o Criador se agrada de tuas obras. Aí o verso 8, em todo o teu tempo sejam alvas as suas roupas e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Então, esse pensamento de roupas alvejadas, né, limpas, brancas, ele é antigo, né? O capítulo 3 de Apocalipse, verso 15, por exemplo, nós temos uma referência aqui para a igreja de Laodiceia. Vem dizendo assim, a Mariane vai ler para a gente, verso 15. Tendo conhecido as tuas obras, que nem é frio nem quente, em fervura, que dera fosse frio ou quente em fervura. Assim, porque és morno e não és frio nem quente em fervura, estou prestes a te vomitar para fora de minha boca. Porque dizes, rico sou e tenho enriquecido, e nenhuma necessidade tenho. E não tens sabido que tu és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te junto de mim comprares ouro, tendo sido provado, refinado para fora do fogo, para que sejas enriquecido, roupas brancas para que te vistas, e não seja feita manifesta vergonha da tua nudez, e que untes os teus olhos com colírio para que vejas. Então, essas pessoas ali, elas possuem as vestes brancas, né? E foram alvejadas no sangue do Cordeiro. Deixa eu abrir aqui que deve ser a Lida, né? Não, ela é a uma irmãzinha Rita. Irmã. Irmã Rita, o Criador abençoe você e sua casa, viu, irmã? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, seja bem-vinda. Tá, nós não estamos ouvindo, irmã. Teu microfone, tem que abrir. Deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Abre ele aí no cantinho, irmã. Não. Tenta abrir o microfone, irmã. Tá fechado. Isso. Agora... Shabbat Shalom, irmãos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, irmã. Criador abençoe. Quero ouvir, irmão. Quero ouvir o que vocês têm a dizer, trazer a mensagem.
Ah, que benção. Aleluia. Então, irmã, nós estamos aqui comentando sobre a grande multidão, né? Nós já passamos ali pelo início do Apocalipse, depois a gente faz uma recapitulação para a irmã no finalzinho, mas vamos seguir aqui, a irmã vai nos acompanhando. Aí a gente tem feito assim, se surgir alguma dúvida, alguma pergunta, a irmã anota, aí a gente abre para comentários e perguntas, aí todo mundo comenta, tá bom, irmã? Ok, irmão. Obrigada. Eu que agradeço. Então vamos seguir. Então, dentro do livro de Apocalipse, nós temos essa referência de alvejar as roupas. Então, no capítulo 6, nós também encontramos essa referência, né? No capítulo 6, no verso 11. A Mariane vai ler para nós. E compridas vestes brancas foram dadas a cada um deles, e lhes foi dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completará o número de seus conservos e dos seus irmãos, aqueles estando para ser mortos como eles também foram. Se os irmãos lerem um pouquinho acima, no capítulo 6, os irmãos vão encontrar que essas pessoas recebem uma referida direção de situação, de tempo, né? São pessoas que alvejaram, né? A gente sabe que se alvejar no sangue de um cordeiro uma roupa, ela vai ficar vermelha, né? Na cor do sangue, pelo menos, né? Seja escuro ou claro. Então dá para nós percebermos um uso de metáfora aqui. Agora, quando nós voltamos lá para o Apocalipse capítulo 7, sobre essas referidas pessoas, essa classe de pessoas aqui que não dá para contar, nós encontramos um comentário interessante. Eu vou usar agora diversos Strongs. É que, na verdade, esse grupo de pessoas aqui não faz parte... Só um minuto aí, pessoal. Esse grupo de pessoas é um grupo que está à parte do selamento dos 144 mil. Porque às vezes tem alguns intérpretes da palavra que quer unir essa multidão com 144 mil. Não, os 144 mil está logo acima, descrito detalhadamente, e agora existe uma grande multidão que está à parte desse grupo de pessoas que foram mencionados, os 144 mil. Fala pra tia que agora eu não posso, explica. Então, pessoal, literalmente, dentro aqui do contexto, nós vamos perceber que essas pessoas possuem características diferentes. Quais são as características dos 144 mil? Nós comentamos acima. Eles receberam um selamento, que o selamento mencionado, que é colocado na fronte, está lá em Êxodo 13. Agora, esta situação aqui, a diferença deles para esses outros aqui, são pessoas que vieram da grande tribulação. Por que é colocada essa palavra tribulação? Eu vou colocar para vocês, mostrar para vocês aqui agora, e eu quero que vocês comentem comigo se apareceu aí. Se não aparecer, eu vou recolocar aqui para que apareça. Eu preciso de que vocês acompanhem o que nós vamos ver aqui dos versos Strong agora. Apareceu aí, pessoal, para vocês? Por exemplo, brancas aí em amarelo? Tá aparecendo? Sim, irmão. Ah, sim. Que benção. Bom. Então, quando o tradutor ele usa, ele vai fazer a tradução para a sua língua, ele tem, principalmente no grego, ele tem vários significados para as palavras. Então, quando eu vou identificar esse povo, a primeira palavra aqui a ser observada seria as vestes. Mas o que diz o dicionário Strong sobre essa palavra colocada, né, que é uma identificação dessa multidão? O que significaria essa palavra brancas, né? Então, eles estão vestidos com vestes brancas. Isso não é incomum, né? É uma roupa branca, mas ele poderia ser traduzido como claro, como brilhante, como luminoso, como brilhante de brancura, branco, das vestimentas de anjos. Então são palavras, essa palavra é usada
em vários textos traduzidos, e aqui vem mencionando os textos, certo? Exaltados ao esplendor do seu estado celestial. Vestes brilhantes ou brancas utilizada em ocasiões festivas e pomposas, né? De vestes brancas como um sinal de inocência e pureza da alma, ou branco sem brilho, né? Da cor esbranquiçada do grão amadurecido. Então, eu posso utilizar tudo isso. Eu gostaria de arriscar aqui esse 1-3, de vestes brancas como sinal de inocência e pureza da alma. Eu gostaria de colocar aqui, tá? Eu colocaria na tradução, certo? Então, lavaram as suas roupas como sinal de impureza, das suas impurezas, né? Se tornaram inocentes, puros e de alma. Vamos colocar assim, tá? Isso. Quando eu venho aqui em tribulação, eu tenho um uso literal para a palavra, que pode ser colocado como ato de prensar, de imprensar, ou ato de pressão. Seria a tradução colocada aqui, encontrada no grego para tribulação. Ou, metaforicamente, eu até prefiro essa, opressão, aflição, angústia, dilemas. Então, eu prefiro essa de baixo, né? Que se enquadra melhor ao que nós estamos seguindo na linha de raciocínio ou aqui. até uma pressão psicológica também, eu acredito que encaixa, né? Algo que te força a fazer algo, né? Quando que você eu não quer. volto aqui no grande, né? Alguém vai dizer assim, grande, é uma coisa numerosa. Mas olha as palavras que o tradutor poderia ter utilizado aqui, de forma extensa, ou aparência sensível das coisas, em particular do espaço, suas dimensões, massa e peso, limite e extensão largo, espaçoso, medida de largura, estatura ou idade, né? Altura, né? Estatura, idade, grande, velho, número de quantidade, numeroso, grande, abundante, né? De Mais idade, velho. mais velho, ou usado para intensidade em seus graus com grande esforço de afeição e emoções de mente. Olha como que vai casando, né? Quando você coloca, por exemplo, se você for seguir a linha do raciocínio de que eles se tornaram inocentes, né? Que as suas almas foram resgatadas em toda o seu esforço, a sua afeição e a sua emoção de eventos, né? E eu tenho aqui dentro do... já fiz besteira aqui. Pera lá, pessoal, que eu vou voltar aqui. Então eu tenho agora aqui na próxima parte, dentro do contexto de tribulação, dentro das suas angústias, dentro dos seus dilemas. Olha como que vai ficando melhor a compreensão, levando em consideração, pessoal, as informações que nós temos de santuário celeste, tabernáculo terreno, tá? Então, quando eu vou aqui para a palavra que essas pessoas nunca mais terão fome, então nós temos na parte literal isso como fome mesmo, estar faminto, passar necessidade. E nós temos também estar paupérrimo, né? Alguma pessoa que não vai passar uma situação assim de necessidade de coisas que ele pode ver, que ele pode apalpar, que ele pode ter. Isso. E aí nós temos também, metaforicamente, olhando por um lado espiritual, que essas pessoas não terão mais aquela situação assim de desejar ardentemente compreender alguma coisa, porque as coisas estarão compreensíveis. Ou buscar algo, um desejo impetuoso, como está ali, né, no número 2. As coisas estarão mais claras. Então não terão fome ou de busca de algo, ou seja, elas estarão saciadas. Quando eu vou para a palavra sede, a minha esposa hoje, a gente estava estudando de manhã e repassando aqui, ela comentou comigo, olha, a mulher do poço,
a samaritana junto ao poço quando esteve, né, pessoalmente com o Messias. Qual foi a situação que gerou ali, né? Dá-me de beber dessa água para que eu não venha ter mais sede, não venha ter que vir aqui nesse poço buscar água do poço. E qual foi o diálogo que ele teve com ela? Então ela, como nós, temos essa tendência física de pensamento. Isso. Mas as vestes vão ficar brancas numa cor escura, bom, já dá para perceber que é algo espiritual. Então eu sigo com uma situação espiritual, né? Então não terão mais sede, né? Sede de água, figurativo, sedentos, dolorosa necessidade de ansiosamente aquelas coisas as quais a alma é refrescada. Então, vocês percebem que quando eu conheço o significado das palavras, eu vou montando melhor o significado do verso e eu vou localizando melhor as pessoas referidas no verso. E olha só que interessante aqui, né? Quando eu vou aqui para a palavra sol, eu tenho várias referências aqui sobre o calor oferecido por ele. Mas olha o que eu encontro aqui metaforicamente falando aqui no 1b. São pessoas que não são mais submetidas ao julgamento declarado como culpado. Então o verso se encaixa melhor. Porque quando você olha para essas pessoas, alguém vai dizer assim, mas se elas estão lá diante do trono, como é mencionado em Apocalipse 6... se as suas almas, nós não vamos entrar nesse detalhe agora, tá, pessoal? Senão o estudo vai para de noite. Se essas pessoas estão debaixo do trono, essas pessoas que lavaram suas vestes, que nós encontramos lá no Apocalipse 6, que aqui são uma grande multidão. Se essas pessoas, elas não vão ter sol ali mesmo, elas não vão ter sede ali mesmo, elas não vão ter mais fome ali mesmo. Nem tribulação. Nem nada. tribulação. É óbvio. Mas o texto aqui está mostrando uma linguagem figurativa, mostrando o real sentido do que essas pessoas terão. E metaforicamente, né, eu posso usar aqui, por exemplo, todas essas informações, mas eu gostei dessa, né? Essas pessoas já não são mais submetidas ao julgamento. E olha que eu encontro aqui à frente ainda, né, lhe enxugar. Por que o tradutor colocou enxugar essa palavra grega? Ela pode ser usada ungir ou limpar as várias partes, né? Lambuzar ou cobrir com visgo, limpar ou esfregando, ou obter, apagar, remover, destruir. Então, quando eu junto as frases, dá sentido, né? Essas pessoas tiveram removidas o quê? Dos olhos. Vamos ver se a palavra aqui melhor seria olhos, né? Eu posso usar olho ou eu posso usar metaforicamente olhos da mente, faculdade do conhecer. Então as suas faculdades do conhecer de sua vida obtiveram uma remoção daquilo que lhe causava angústia, das coisas que lhes causavam preocupações, né? Era uma grande tribulação espiritual. Sim. Então, essa grande multidão... Gente, então esquece essa situação de que vai passar fome, vai passar sede. Olhando por esse lado, tá, pessoal? Ou que o sol vai queimar todo mundo, né? Nesse sentido aqui, pessoal, nesse sentido. Porque olhando por esse sentido aqui dentro do dicionário, direto do grego, meu bem? Sim. Do grego, né? Porque não tem o Apocalipse no hebraico, né? Não tem, infelizmente, já reviramos, já gostaríamos pesquisamos, de ter. Já fizemos de tudo, não encontra, é do grego, né? Então nós temos que ter essa consciência. Então tem muita gente pregando por aí, marcando datas, acontecimentos, coisas que vai acontecer, tentando encaixar o que está acontecendo no mundo na profecia, sendo que o que está descrito ali de acordo com o dicionário não é isso, gente, não é isso. Isso muito perigoso, a gente cair numa situação dessa, a gente ficar dilubriado, iludido com algo que não é. Dentro do contexto hebraico, do contexto grego aqui, pessoal,
o pessoal costuma fazer comparação dessa grande tribulação aqui com Mateus 24. Sim. Mas nós deixamos bem claro em outras lives e nos estudos do Apocalipse que Mateus 24 ele está relacionado, o próprio ungido, ele disse ali, olha, essas pessoas que estão aqui presentes não morrerão até que tudo isso aqui se cumpra. Ele deixa muito claro ali no final. Esta geração não passará até que tudo se cumpra. Entende, esses gente? Acontecimentos aqui. Então, encaixa os 144 ali também, 144 mil ali, sobre aquela geração. Se encaixa ali, né, nos capítulos seguintes ali da descrição de Atos dos Apóstolos, quando foi descido o Ruach HaKodesh. É uma visão nossa, tá, sobre pessoal? os discípulos, sobre aquela quantidade de pessoas dentro de Jerusalém, dentro daquela geografia daquele lugar. E depois que o Ruach HaKodesh desceu sobre os discípulos em Shavuot, o que aconteceu logo em seguida? Fechou-se a pregação dentro de Jerusalém e foram espalhados, né? Logo em diante a gente vê o chamado de Paulo, né, Shaul e os outros apóstolos para poder pregar para as terras distantes, a levar para os gentios as boas novas do evangelho. Então tudo se encaixa. Então o Apocalipse, ele não é um livro futurista que a gente tem que jogar agora para nossa era, vamos dizer assim, para o nosso momento. Não. Ele é um resumo de muitas das coisas que aconteceram, até mesmo na época após o Messias ali, naquele momento em que foram pregadas as boas novas. Muitas coisas se cumpriram ali. E João teve uma visão de algo que aconteceu e queria acontecer após ele, né, daquela situação que ele estava na Ilha de Patmos, mas queria ter uma conclusão. É lógico que existem coisas futuristas que ainda há de cumprir, mas são pouquíssimas coisas pra gente, para poder fechar tudo isso, como a gente falou a respeito das semanas de Enoque, né, que nós fizemos a live aí, né, sobre a 10ª semana de Enoque, que ainda há de cumprir algo ainda futurista. Então, irmãos, é uma visão nossa, é claro, né? Isso a aí gente exemplo, encaixa né, aqui, a gente encaixa aqui uma forma de observar, é a forma de estudo que a gente usa aqui, analisando os versos strongs, analisando o significado das palavras, para ter uma melhor compreensão e tentar encaixar com o contexto, vamos dizer assim, do Velho Testamento, né? E para fechar essa parte aqui, nós abrimos para os comentários, né, para as perguntas também. Nós encontramos aqui, antes dessa situação que nós colocamos agora, as seguintes palavras, né? E esses são aqueles vindo para fora da grande tribulação, lavar as suas vestes e tudo mais. Então, por isso, estão diante do trono do Criador e a ele prestam culto de dia e de noite no seu lugar santo, né? E aquele assentado sobre o trono estenderá a sua habitação sobre eles. Então, nós observamos aqui que esses que vieram da grande tribulação, esse grupo específico aqui de pessoas, terão o trono do Criador, ou seja, o seu templo, a sua habitação estendida sobre eles. Lembra que nós comentamos essa habitação vista de uma forma espiritual na live passada? Nós falamos sobre o grande templo, né, suas colunas e tudo mais, e comentamos sobre a abrangência dele. Então aqui tem uma referência a esse povo, certo? E aí alguém vai dizer assim, né? Eu já sei que alguém já preparou a pergunta, né? Esses que estão vindo da grande dificuldade, dessa grande tribulação, que são de todas as tribos, língua, povo, nação, somos nós? Olha, irmãos, eu acredito que fazemos parte desse povo aí de outras nações, né, que estão vindo. Porém, eu comentei com vocês que nós iríamos fazer referência a essa questão. Na verdade, nós comentamos até com o irmão, vou até interromper aqui o compartilhamento. Eu até comentei com o irmão Newton na live passada. O irmão Newton ficou aí, nós ficamos conversando depois.
sobre a nossa visão em relação a lugares, né, de alma, né, espírito, vamos colocar assim, dessas pessoas que é mencionado no Apocalipse, mas nós queremos deixar para fazer esse comentário específico quando chegar o momento do Apocalipse. Então, se os irmãos se perguntarem para nós assim, irmãos, esse pessoal aí de debaixo do trono, né, eles têm um pensamento, né, eles têm uma forma de visão, né? O que eu quero dizer para os irmãos dentro desse contexto? Olha, nós temos muita cautela, uma cautela grandíssima em nos posicionar em coisas não que estejam ocultas. Eu digo que está ocultas para nós por causa das informações tendenciosas que recebemos durante a nossa vida toda, né? O chamado catequizar. Então, dentro dessas informações que nós adquirimos, nós juntamos ali comentários no livro de Enoque sobre a divisão do céu, as pessoas que são encontradas ali, né? Os comentários da Escritura sobre os espíritos em prisão, a respeito de anjos, arcanjos e tudo mais. Então, dentro desse contexto, ainda nós não vamos fazer referência, né, de lugar para os irmãos. Mas eu queria dizer para os irmãos o seguinte: essas pessoas, essa referência dada do Apocalipse para essa grande multidão são de pessoas, nós consideramos nessas situações, pessoas que estavam atribuladas, não por acontecimentos físicos, digamos assim, né, dentro do contexto de uma forma expressa, né, passando necessidade de comida, física ou bebida, mas sim uma tribulação espiritual, ansiosos pelo conhecimento, né, para livrar a mente daquilo que é errado, daquilo que... Pessoas de outras nações que realmente tiveram interesse em conhecer aquilo que provém do Criador e ser enxertado e fazer parte do povo dele. Tá certo? Eu vou abrir agora aqui para comentários, para as perguntas. Nós temos na lista aqui, a primeira pessoa aqui que pode comentar seria a irmã Jane. Depois, na sequência, a irmã Rita. Mas agora a irmã Jane está aqui na linha aqui na frente. Tem algum comentário, irmã Jane? Alguma pergunta? Não, irmão, sem comentário, sem pergunta. Tá. Irmã Rita, algum comentário, acrescentar, alguma pergunta? Não, irmão, estou só ouvindo. Ah, tá ótimo. Maria Bethânia? Tem não? Tá quietinha, irmã Maria Bethânia. Hoje, irmão Newton. Irmão, sinta-se à vontade em colocar suas opiniões, tá? Nós somos bem mente aberta, nós temos a humildade para saber que não somos detentores do conhecimento. Pode ficar à vontade. Ok. Primeiro, Shabbat Shalom para a irmã Rita. A gente tá no grupo lá da Ramos da Videira, né? Verdadeira. Ó, que benção. E a gente está orando muito, não sei se os irmãos sabem, a irmã Nilda, ela está padecendo agora lá no hospital, né, por causa do Covid. A irmã Nilda é esposa do irmão Francisco. Ah. Tá? Mas ela está em franca recuperação. A gente está em oração pela vida dela, né, intercedendo por Yahusha, né, interceder ao Pai, para que ela se recupere, né? Vamos orar. E louvado seja Yahuwá por isso, né? Pela nossa saúde, né? Isso. Bom, essa visão que o irmão acaba de apresentar é realmente interessante, né? A multidão vindo da grande tribulação, eu não tinha pensado por esse lado
Mas é interessante a comparação que o irmão fez sobre as vestes, né? As vestes brancas, né? As vestes brancas, para mim, sempre foi lavar no sangue do cordeiro, né? Sim, Nos ungirmos do sangue do cordeiro para a nossa salvação. Sem isso, fica muito difícil a gente ter salvação, né? Provavelmente a gente não tenha salvação nenhuma se a gente não crer no sacrifício do cordeiro, né? No sacrifício de Yahushua por nós. Isso se nós considerarmos toda a Escritura, toda a Torá, porque isso sempre foi feito, né, através do sacrifício de animais, e isso foi terminado, foi cumprido toda essa parte de sacrifício em função da vinda do Messias, do ungido, né? E ele consumou todo esse sacrifício nele. Então, a nossa esperança, a nossa salvação está intimamente ligada ao que ele fez. E nós nos purificamos através do arrependimento dos pecados, né? Através da imersão, e em seguida a gente é lavado no sangue dele. E a gente recebe o Uruha, né? O isso. Ruach HaKodesh, para que a gente possa então entender e completar a obra, né? Que ele deixou para a gente continuar, né? Perfeito, irmão. É bastante interessante essa multidão. Os 144 mil eu ainda estou em busca dessa compreensão, mas no caso da grande multidão, sim, a grande multidão eu creio que é uma busca, né, incessante que o ser humano tem em encontrar o Criador. Obviamente é o Criador que encontra, né, primeiro ele, né, e depois o próprio homem, né, a própria pessoa, a própria alma, vamos dizer assim, ela encontra refrigério, né, vamos dizer assim, na palavra, né. Isso. O entendimento que vem do Ruach para a pessoa, para ter essa compreensão. Muitos leem as escrituras e não têm a menor ideia do que está lá, né? E hoje em dia é uma coisa assim bastante complicada, né? Porque os jovens hoje não estão querendo ouvir a palavra de jeito nenhum, eles têm aversão à palavra. Eles Isso. não querem entender a palavra. Mas é um processo, né? Que cada um tem que passar, né? Perfeito, irmão. É que se a gente fizer a recordação, eu comentava com o irmão Newton sábado passado, no Shabbat passado, eu comentava com ele, nós ficamos um pouquinho aí depois da live conversando, nós fizemos dentro ali da Torá, irmãos, eu não vou dizer muito sobre os livros do Velho Testamento, a gente já estudou muito ali também. Mas dentro da Torá, nós fizemos o pessoal diz por aí um intensivão, já umas 4, 5 vezes ali, bem intensivo mesmo, porque nós tínhamos uma vontade imensa em compreender o que viria por vir. E nós notamos, dentro desse contexto do Apocalipse, que exatamente, né, nós identificamos esses 144 mil como um povo que teve o seu momento ali dentro do fechamento da obra para aquela nação ali, né, com os apóstolos, né, com a obra feita pelos discípulos ali. E essa grande multidão, nós entendemos como as pessoas que foram se achegando depois, justamente porque lá no Apocalipse 6, os irmãos vão perceber... Fala do quinto selo, né? É o quinto selo, que eu até abri aqui, ó. É. Vi debaixo do altar a alma dos que haviam sido mortos por terem anunciado a palavra do Criador, isto é, por terem dado testemunho. Eles clamavam em alta voz: Soberano Pai, Hakadosh, o verdadeiro, quanto tempo mais esperaremos para que julgues os povos que vivem na terra e vingues nosso sangue? Olha o detalhe. Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais até que o número total dos seus companheiros seja alcançado, seus irmãos que serão mortos como eles o foram. Então,
a gente percebe que são classes específicas direcionadas ali, e quando você melhora os versos para compreender o contexto, nós já tomamos tanto tombo nesse Apocalipse aí de convicções que nós tínhamos depois que nós fizemos esse intensivão na Torá e entramos com o melhorar dos versos. Porque eu falei para a Mariane, a gente vem comentando aqui em casa, é óbvio que tem que ser assim, né? É escrito para um tradicionalismo, para um grupo de pessoas que tem uma familiaridade de uma linguagem própria, né? Que não é a nossa hoje, né? Não é a linguagem que nós usamos hoje, não são as comparações que nós usamos hoje. Aí ela até chegou a comentar hoje de manhã, mas então o Apocalipse não foi escrito em símbolos, né, e tudo mais. Não, acredito que existe a simbologia dele sim, mas era muito mais compreensível para as nações que foram apresentadas, né, que foram direcionadas as ali. cartas, né, como ali em Apocalipse 1, que foram as 7 congregações messiânicas, né, distribuídas para eles, né. Porque, irmãos, não se enganem, quando você termina de ler o livro de Apocalipse, o mensageiro é muito claro quando ele diz para Yohanan, termina tudo aqui e manda para as congregações. Então ele termina o último capítulo com essas palavras. Então, essas palavras, elas são direcionadas, né? Eu costumo até dizer assim, que nós aplicamos para nós hoje, mas diretamente, literalmente, não foram para nós. É para um povo específico, é para um direcionamento específico. Apocalipse 22, verso 16. Ó. Eu, Yahushua, enviei meu anjo para dar a vocês este testemunho a respeito das comunidades messiânicas. Eu sou a raiz, o descendente de Davi, brilhante estrela da manhã. E por aí segue. O Espírito da noiva diz, vem. Todo aquele que ouvir diga, vem. Todo aquele que tiver sede, vem. E todo aquele que quiser receba de graça a água da vida. Né? E termina aqui com as saudações. Mas tem uns detalhes aí atrás. Sim. Mas enfim, irmãos. Então, esse era o nosso desejo, né? Essa era a nossa vontade de, como sempre, não trazer informação, não formar opinião dos irmãos. Não. Eu não acho isso prudente. Eu não faço isso nem na escola. Não. A opção nossa, o projeto de vida nosso aqui, do sobrevivência, é trazer a informação e dar a oportunidade para a pessoa ir se firmando dentro do contexto. Porque nós relutamos muito de tanto o pessoal pedir, vocês não falam sobre Apocalipse no canal, vocês não falam sobre profecia, justamente por causa dessa dificuldade. Nós queríamos ter uma compreensão da Torá, e eu ainda sei que a gente tem que aprender muito, nós não paramos de estudar ela, né? Volta e meia a gente estuda os outros livros do Velho Testamento, mas a Torá é o carro-chefe ali, a gente sempre está lendo, sempre está lendo, sempre está lendo, porque a gente quer que seja algo familiar para nós. Porque se vocês recordarem no início do estudo hoje, nós comentamos ali que aqueles que recebem o selo do Criador, os filhos da promessa ali de Abraão, eles teriam a lei do Criador em seus lábios. Esses são os selados na fronte, mencionados ali em Apocalipse, né, cujo nós mencionamos aqui hoje e a referência que nós fazemos. Mas esse selamento frontal está referente a ter a Torá do Criador nos lábios. Pode falar, irmã. Abriu por engano, irmã? Seria isso? Tá. Então, irmãos, esse era o nosso desejo hoje, né? Trazer para vocês essa referência dentro do livro de Apocalipse, né? O Êxodo em si, mostrando ali a questão do selamento, mostrando essa opção de visão dentro da tradução, né? Colocada, por exemplo, se fosse eu traduzir ali a sequência que eu usaria para a grande multidão, né? E observando nesse contexto. E fechando aí, né,
com a observação do Apocalipse 7, capítulo 7, verso 15, que o Criador estenderia sobre eles a habitação dele, né? Sobre essa grande multidão. E quando nós entrarmos no 8, vocês vão compreender, nós vamos fazer a colocação direta, né, dessa referência na live que vem. Nós vamos falar em relação ao sétimo selo. É engraçado que em Apocalipse capítulo 6, ele fecha com o sexto selo. Aí dá uma pausa no capítulo 7 a respeito desses 144 mil e essa multidão, para depois no capítulo 8 dar sequência da abertura do sétimo selo. É só um detalhe, né, que é observado, né, porque o sétimo selo, ele, de acordo com o script aqui do livro, ele não vem logo na sequência do sexto selo, né? Existe uma pausa aí, né? O profeta, ele faz, né, coloca bem detalhado a respeito desse povo específico, desses povos, na verdade, né, dessas nações aqui, desses 144 mil, para depois ele continuar a sequência, né, da abertura do sétimo selo, que aí vem as trombetas dentro desse sétimo selo, né, que é um assunto também muito interessante e que de muita importância para a gente poder compreender também. É porque o sétimo selo ele é muito objetivo, irmãos, e o sexto selo haveria a necessidade de identificar os participantes do santuário celeste. Né? Quem não viu essa parte aqui da abertura do selo já está no canal, tá, gente? Do capítulo 6 aqui do Apocalipse já está no canal. Irmãos, Criador abençoe a todos. Nós queríamos deixar essas considerações para os irmãos meditarem, para terem a oportunidade de observarem exatamente o contexto, né? Eu vou finalizar com uma oração, depois eu fico um pouco mais aqui, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, conversar, eu estaria à disposição aqui, tá certo? E nós vamos estar orando. Como que é o nome da esposa do irmão Francisco, o irmão Newton? É a irmã Nilda. Nilda, né? Isso. Nós vamos estar orando por ela aqui em casa. A gente gosta de orar pelas pessoas lá no corredor da oração. E depois a gente se desloca para lá. Nós temos assim um apreço muito grande por aquele lugar. É um lugar especial de oração para a gente ora pelos irmãos lá todos os dias. E a gente tem um apreço muito grande por aquele lugar. Nós vamos estar orando por ela lá. Mas que o Criador abençoe seus lares, que Ele levante o rosto dele sobre vocês, que Ele dê a paz a vocês, que Ele tenha um olhar compassivo, né? Um olhar, como é descrito dentro do contexto da Escritura, para todos nós, e que Ele nos dê a paz, saúde física, emocional, espiritual, para compreendermos a vontade dele em nome de Yahushua. Aleluia. Aleluia. Irmãos, quem precisar de sair, que às vezes está meio corrido, fica à vontade. Qualquer dúvida nós estaremos aqui à disposição, se alguém quiser fazer mais algum comentário. Mas os que precisarem de sair podem se retirar, tá certo? Forte abraço. Irmã Maria Betânia ficou quietinha hoje, irmã, quer falar um pouquinho? Shabbat Shalom. Eu tô um pouco cansada. Aí eu tô só ouvindo. Tá certo, irmão. Eu quero, irmã Maria Betânia, muito importante para nós, aqui pro irmão Newton, irmã Rita hoje participando também, irmã Jane. Nós ficamos muito contentes. Mesmo que por um segundo vocês digam um Shabbat Shalom, é muito importante para nós. Eu sempre falo para minha esposa que a nossa mente ela é alimentada de muitas coisas, né? E o reflexo da voz dos irmãos... Shabbat Shalom, irmão. Shabbat Shalom, irmã. Que bom, irmão. Que bom participar aí, ouvindo os irmãos, a opinião do irmão Newton. E vamos orar, irmão, pela nossa irmã Nilda. Vamos orar, irmão Francisco, esposo dela, né, irmão? Vamos estar orando
Nós estamos orando às 8 horas no grupo. Ah, sim. E vamos. Oi? Sim, irmã. Oi? Sim. Não. Então, nós estamos ali no grupo Ramos da Videira orando juntos às 8 horas da noite. E se os irmãos puderem também, neste momento, estar orando conosco. Horário de Brasília, né? É horário. E sim, às 20 horas, né? Uhum. Tá bom, meu irmão? Nós vamos orar, irmã. Mas shalom, irmão. Vamos estar acompanhando os estudos de agora para frente, tá bom? Eu agradeço, irmã. Fico todo contente. Shabat, aqui no horário de Brasília, às 2 horas. Às 3 15, horas. às 15 15. Tá horas. bom, então. Obrigada. Eu que agradeço, irmã. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Então, irmãos, para a gente é um prazer imenso ouvir a voz de vocês sempre, porque dá um reforço para a nossa mente, né, as nossas emoções, e eu acredito que o mestre sabia muito bem disso, né, e que isso era muito importante, então foi logo escolhendo os discípulos para compartilhar, né, das vivências. Então, para a gente isso é muito importante, tá? E continue, eu sei que vocês oram pela gente também, continue orando para nós, né? E nós vamos, depois eu vou conversar com o irmão Francisco, eu tenho ele aqui no Zap, depois eu vou mandar para ele uma mensagem e a gente vai estar orando daqui um pouquinho, e depois às 8 horas, horário de Brasília, a gente também vai estar em oração junto com os irmãos.